Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 6. Os irmãos encontraram? Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Vamos juntos ler esses dois versículos, meus irmãos? Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Podeis assentar? Eu quero subordinar essa palavra a um tema: cabeça enferma e coração fraco. Eu gostaria que você repetisse comigo o tema desta mensagem: cabeça enferma e coração fraco. Mais uma vez. Meus irmãos, nós estamos no 1º capítulo do livro de Isaías. O livro de Isaías, ele tem algumas particularidades. Dentre as particularidades do livro de Isaías, o livro de Isaías contém 66 capítulos. É considerado uma Bíblia dentro de outra Bíblia, porque a nossa Bíblia contém 66 livros, e o livro de Isaías contém 66 capítulos. A nossa Bíblia é separada com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros, o Novo Testamento contém 27 livros. O livro de Isaías também se divide dentre o 39º capítulo e o 40º capítulo. Há também uma percepção de mudança de mensagem. Os 39 primeiros capítulos de Isaías contêm uma mensagem que representa o Antigo Testamento. E a partir do capítulo 40 de Isaías, há uma mensagem de consolação. O capítulo 40 de Isaías começa assim: Consolai, consolai o meu povo. Indicando que representa ali como se fosse o início do Novo Testamento. O livro de Isaías também contém outra particularidade. O Novo Testamento começa falando de João Batista. O capítulo 40 de Isaías também começa falando de João Batista. No versículo 3 vai falar do servo do Senhor, da voz que clama no deserto, fazendo referência a João Batista. Então, entre outras particularidades, o livro de Isaías é chamado do livro messiânico também, porque é o livro que mais fala de Jesus. Desde a sua infância no capítulo 9, o seu sofrimento no capítulo 53, a sua glória,
O livro de Isaías, ele prega o Cristo sofrido, o Cristo crucificado e o Cristo glorificado. O livro de Isaías também, ele é um livro que faz referência às várias fases, os vários moldes de tempo. Às vezes, por exemplo, o livro de Isaías é um consolo para o judeu que está prestes a ir para o exílio. Você vai ver ali promessas do retorno de Israel, que posteriormente, futuramente, será levado para o cativeiro, e Deus já usa o profeta Isaías, vendo toda essa cena e consolando o povo de volta do exílio. Você vai ver no livro de Isaías coisas referentes à igreja atual. Você vai ver no livro de Isaías referências do milênio, do governo de Jesus, depois do arrebatamento da igreja. Todas essas particularidades o livro de Isaías tem. E também o livro de Isaías é um livro atual. Quem é que nunca se beneficiou, que nunca recebeu um consolo do Espírito Santo, lendo, por exemplo, Isaías 43, quando diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então, esta mensagem de Isaías é uma mensagem que o Espírito Santo utilizou-se da palavra profética de Isaías, de sua linguagem erudita, culta, para falar em várias fases de tempo. Uma palavra que serviu para o passado, ela se aplica hoje, ela também se aplicará no futuro. Um exemplo é o capítulo 14 de Isaías, quando fala da queda de Babilônia, mas também se interpreta ali a queda do próprio Satanás, quando foi expulso do céu. Então o livro de Isaías é um livro de revelações, é um livro de mensagens contextualizadas. Em cada tempo da história, Deus pode se utilizar do profeta para entregar uma mensagem específica para aquele povo específico. E esse primeiro capítulo de Isaías, na sua primeira contextualização, está falando de Israel enfermo. Está falando da nação de Israel doente. Está falando da nação de Israel extraviada de Deus, afastada do Senhor. Por exemplo, no versículo 3 do primeiro capítulo de Isaías, diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, o primeiro alcance dessa palavra, o primeiro objetivo dessa mensagem, o primeiro objeto dessa mensagem é a nação de Israel. Deus está levantando necessariamente, especialmente Isaías, para entregar uma mensagem para a nação de Israel, dizendo: Israel, você está ignorando o seu Deus, você está surpreendendo Deus com sua ignorância, porque o boi, que é um animal irracional, conhece o seu dono, o jumento, que é um animal irracional, conhece sua manjedoura, o seu estábulo, mas você não está conhecendo o seu Deus. Então o profeta Isaías, se utilizando de uma linguagem figurada, se utilizando de uma linguagem metafórica, de uma linguagem comparativa, ele vai dizer que Israel é um corpo adoecido, Israel é um corpo doente, Israel é um corpo enfermo, a cabeça está doente, o coração está fraco, o corpo está cheio de hematomas, o corpo está cheio de feridas abertas, inchaços, chagas podres, não espremidas. Então Deus, através de Isaías, está falando a realidade da nação de Israel. E nós pensamos assim: muito bem, este é o retrato que o profeta pinta, este é o quadro que o profeta pinta da situação espiritual de Israel, um corpo doente, um corpo adoecido. Mas quando nós vamos ler o capítulo 1 de Isaías, nós percebemos que Israel,
como um corpo adoecido, não perdeu a sua religiosidade, mesmo com todos esses traços que o profeta enquadra Israel, mesmo com essa perspectiva tão pessimista, tão negativa, tão doente que ele fala de Israel. Israel tem traços de religiosidade, traços de cerimônia religiosa. Então percebemos aqui no capítulo 1 de Isaías, algumas coisas que Deus fala que não parece esse corpo adoecido. Por exemplo, Deus vai dizer que eles oferecem sacrifícios. Essa nação que Deus está chamando de corpo doente é um povo que oferece sacrifícios. No versículo 11, Deus faz uma pergunta para Israel: de que me serve a multidão desses sacrifícios? Estamos falando de um povo religioso, de um povo que Deus está traçando como doente, mas eles não se achavam doentes. Deus o colocava como um corpo cheio de feridas, mas eles se consideravam espirituais. Deus o colocava como reprovados, mas eles se sentiam aprovados. Eles mantinham os cultos, eles mantinham as cerimônias, eles mantinham os sacrifícios. No versículo 11, Deus pergunta para a nação de Israel: de que me serve a multidão dos seus sacrifícios? Era um povo que mantinha os sacrifícios, os rituais do Antigo Testamento, de matar animais para oferecer holocaustos ao Senhor. Outra característica desse Israel doente é que a Bíblia vai dizer que eles frequentavam o templo, eles pisavam os átrios do Senhor, e Deus pergunta para eles: quem deu essa autorização para vocês de vir perante mim e pisar os meus átrios? Quando eu digo que Israel é um corpo doente, da planta do pé até o alto da cabeça, cheio de feridas, cheio de pus, cheio de secreções, cheio de feridas, cheio de inchaços, cheio de chagas, a gente pensa, é um povo desviado, um povo nessas condições, mas não, era um povo que mantinha os rituais, mantinha as cerimônias, mantinha os holocaustos, frequentava o templo, pisava os átrios do Senhor. E Deus pergunta para eles no versículo 12: quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem exigiu de vocês que vocês continuem frequentando o templo, que vocês continuem pisando os meus átrios? Era um povo religioso, era um povo que continuava cultuando, mas para Deus era um povo apodrecido, era um povo fedido, era um povo repugnável ao Senhor. E a Bíblia vai dizer também que eles eram um povo que ofertava. O versículo 13 diz: olha, o Senhor diz através do profeta: não traga mais ofertas para mim. Eu já estou dispensando as suas ofertas. O incenso que vocês me ofertam, para mim é uma abominação. Os sacrifícios das luas novas, não quero mais. Os sábados, não. O ajuntamento solene, não precisa mais. Veja, era um povo que mantinha os rituais de um povo que estava vivo, mas espiritualmente, na percepção de Deus, na perspectiva do Senhor, era um povo que estava prestes a morrer. A Bíblia diz que eles eram um povo também que orava. O versículo 15 diz assim: olha, o Senhor diz: quando vocês multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olhe para mim, meus irmãos, como é que uma pessoa que ora, não apenas ora, mas ora muito, como é que uma pessoa que frequenta o templo, que pisa os átrios do Senhor, não ocasionalmente, continuamente pisando o templo, participando do templo, como é que um perfil de uma pessoa que oferta, que faz cerimônias, que faz adorações, que faz jejuns, que faz sacrifícios, que faz penitências, que disciplina a sua carne, como é que Deus pode olhar para uma pessoa com essas características e dizer: você está fedido
diante da minha narina, diante dos meus olhos, você está enfermo e o coração fraco. Foi esse o perfil que Deus colocou em Israel através do profeta Isaías. Mas no versículo 9 de Isaías, o Senhor fala de remanescentes, de uma exceção, de um povo que não estava enquadrado nessas qualidades, nessas características. No versículo 9, o profeta diz assim: se o Senhor dos exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Eu gostaria que você repetisse a palavra remanescente. Diga comigo, remanescente. Deus, ainda com todas essas particularidades tão negativas, tão ruins, o Senhor ainda encontra, de forma selecionada, um aqui, um acolá. Deus encontra pessoas que não se enquadravam nessas características. E essas pessoas são chamadas na Bíblia de os remanescentes de Israel, aqueles que não se corromperam, aqueles que não se contaminaram, aqueles que estão puros diante do olhar do Senhor. Mas o profeta Isaías, eu não quero trazer aqui uma mensagem catastrófica, negativa, de um teor pejorativo, não, porque o profeta Isaías, depois de apresentar esse Israel adoecido, esse Israel doente, de uma cabeça enferma e um coração fraco, Isaías começa a apresentar um caminho de retorno, uma promessa de restauração, uma esperança de dias melhores para a nação, desde que o povo estivesse disposto a se purificar, a se quebrantar, a se humilhar, eles poderiam ser restaurados. Esse corpo já sentenciado à morte poderia se restabelecer, poderia reviver, poderia ressurgir novamente. Então, no mesmo capítulo que ele traz tantas qualidades negativas de Israel, ele também começa a apresentar para o povo uma mensagem de esperança, dizendo: não, é possível uma restauração desse corpo doente, é possível a cura desse corpo doente. Aí ele vai dizer: vocês querem a cura? Vocês querem ser curados? Vocês querem ser restaurados? Aí ele vai dizer assim: olha, o segredo, versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Versículo 18, ele chama as pessoas para voltar a aproximar-se de Deus. Ele diz: vinde, o próprio Deus chamando, vinde, um verbo no imperativo, um convite, dizendo: vinde, mesmo você doente, mesmo você fedendo, mesmo você com esse odor, mesmo você sem chances de viver, se você se aproximar de mim, eu te curarei, eu te restaurarei, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te socorrerei. Vinde, e então arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados, ainda que você seja reprovado, ainda que as suas iniquidades sejam em séries, sejam muitas, mas se vocês se aproximar de mim, mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, se tornarão branco como a lã, ainda que esteja vermelho como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o versículo 19, ele reitera, ele confirma, ele enfatiza o convite, dizendo: olha, mas só que tem uma coisa, é se vocês quiserem. Diga comigo, se eu quiser. O Senhor diz no versículo 19, se vocês quiserdes e ouvirdes, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas, uma conjunção, mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olhando esse capítulo de Isaías, como eu já apresentei para os irmãos, Isaías foi um profeta de grande sucesso, porque ele entregava um recado aqui e aquilo tinha um eco. Aquela mensagem era atual para gerações posteriores. Ele entregava uma mensagem aqui e ela tinha dupla aplicação, tripla aplicação. Uma mesma mensagem atingia vários alvos, atingia vários objetivos. E olhando para esse capítulo de Isaías, primeiro hoje, eu vejo que este é o retrato de muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. E eu digo que Deus usou Isaías, direcionando uma mensagem a Israel, mas que ele, sem saber, estava pintando um retrato da nossa atualidade. Nós vivemos dias de pessoas de cabeça doente e de coração fraco. Nós vivemos uma geração de crentes de cabeça enferma e de coração fraco. Nós vivemos uma geração de jovens evangélicos de cabeça enferma e de coração fraco. Nós vivemos uma geração de obreiros crentes de cabeça enferma e de coração fraco. Nós vivemos uma geração de famílias de cabeça enferma e de coração fraco. E quando você vai pegar, vamos olhar a religiosidade desse crente, você vai ver a vida cerimonial desse cristão, parece que está no prumo, parece que está atendendo às expectativas. São pessoas que continuam orando, continuam congregando, continuam jejuando, continuam ofertando, continuam oferecendo a Deus holocaustos, continuam adorando, continua cantando, continua louvando, continua pregando, continua servindo, continua na função, continua no ministério, continua no cargo, continua na atividade. Mas são pessoas de cabeça doente e de coração fraco. Mas Deus, dessa noite, apresenta cura para a igreja. Cura para essa noiva que está enferma. A noiva do Cordeiro não pode apresentar-se para o noivo imaculada, ou maculada, contaminada, cheia de hematomas, cheia de manchas, cheia de feridas, cheia de dores, cheia de sintomas de enfermidade. Não, não. O Senhor, antes de buscar essa noiva, precisa restaurar essa noiva, precisa curar essa noiva, precisa cicatrizar as feridas dessa noiva, precisa passar o óleo na noiva, porque essas feridas não foram espremidas e não foram amolecidas
amolecida com óleo, mas o Espírito do Senhor, que representa o óleo nessa noite, está aqui para curar você que está doente, você que está magoado, você que está ofendido, você que está ressentido, você que está enfraquecido, você que está desanimado, você que está pensando em desistir. O Senhor nesta noite tem cura para a sua igreja. Se você acredita, levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite. O profeta vê a situação de Israel, da planta do pé até a cabeça. Não há nada sã, senão feridas. Quantos crentes com feridas, com marcas, carregando na sua vida cristã traumas, sentimentos complexos, síndromes. A igreja, aqueles que cultuam, aqueles que cantam, aqueles que estão frequentando os átrios do Senhor, aqueles que oferecem holocaustos a Deus. Mas o problema de Deus, ou uma particularidade de Deus, é que Deus não se encabula, não se impressiona com a oferta em si. Deus está interessado no ofertante. Por isso que Deus atentou para Abel. Você pode prestar atenção no texto. Deus atentou para Abel e depois para a sua oferta. Não adianta você chegar aqui com um vaso de alabastro, mas o seu corpo está cheio de pus, de secreção, de feridas não amolecidas com óleo, de inchaços, de chagas podres. Se você chega numa situação dessa com um vaso de alabastro, o Senhor vai dizer: olha, eu me impressiono com o vaso que você trouxe de perfume tão caro, mas por que você não gastou o preço? O dinheiro que você gastou para comprar o perfume, por que você não fez um tratamento? Eu me interesso mais na sua saúde do que no seu perfume. Eu interesso mais em você do que na sua oferta. Eu interesso mais em você do que do seu dízimo, do seu dinheiro, do que do seu cântico, do seu louvor, da sua pregação. Tem muitas pessoas que pensam que Deus está impressionado com o que você pode dar a Ele. Foi por isso que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, Mateus 5. Quando você vier ao altar para trazer uma oferta, e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa no altar a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Deus quer você. Deus quer você sarado. Deus quer você restaurado. Deus quer você saudável. Deus não quer ver você de coração fraco. O Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor quer nesta noite te fortalecer. Fique de pé. Duas coisas: o tempo esgotou e eu estou me acabando de tanto suar. E eu não sei onde eu coloquei meu lenço. Então, duas coisas está dizendo para me parar de pregar. Mas o Senhor nessa noite, obrigado. Uma coisa está resolvida, então vamos pregar mais meia hora. Eu quero chamar você aqui nessa noite que tem feridas, que tem dores, que tem traumas, que tem complexos, que não está 100%. Na hora que você vai cantar, tem alguma coisa te arranhando. Na hora que você vai pregar, tem alguma coisa te arranhando. Na hora que você vai servir, tem alguma coisa te incomodando. Você sabe que não está bem. Você canta, mas Senhor, não estou bem. Você prega, mas Senhor, não estou bem. Você serve na igreja, meu Deus, mas não estou bem. É uma noite de cura espiritual nessa noite.
O Senhor vai sarar você, para você ofertar com alegria, com gozo, com prazer. O Senhor vai espremer nessa noite pelo seu espírito esse hematoma, esse nódulo que te perturba, essa acusação diabólica, apontando um dedo na sua direção, dizendo: você tem perdão para a sua vida, irmã. Tem perdão para a sua vida. Deus te oferece graça nessa noite. Ainda que o seu pecado seja como escarlata, o Senhor te oferece nessa noite uma vida limpa na sua presença. É só se humilhar na presença do Senhor para você ser curado nessa noite. Oh, Espírito Santo que me deu essa palavra. Se o Senhor me deu essa mensagem, Senhor, é porque tem pessoas aqui que precisam ser restabelecidas na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, no seu casamento, no seu ministério, Senhor. Vai arrancando, Senhor, aquelas coisas que são profundas, que são enraizadas, Senhor. Aquelas dores, aquelas sequelas, aquelas palavras que mataram, que ofenderam, que marcaram, que judiaram dessa alma, Senhor. Mas o Senhor nessa noite venha passar o bálsamo de Gileade, Senhor, aí, e vai arrancando essas dores, essas sequelas, esses males, ó Deus. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, começa agora, Jesus, curar o teu povo. Começa a curar o teu povo, Jesus. Começa a restaurar esse novo Israel que é a igreja. Espírito Santo de Deus, aonde tem uma dor emocional, Senhor, aonde tem um trauma emocional, Senhor, aonde tem um complexo de inferioridade, de rejeição, uma síndrome de perseguição, meu Deus, o Senhor venha curar a tua igreja. Essa juventude, Senhor, precisa de saúde, meu Deus, para estudar, para correr atrás dos seus sonhos. Eles precisam de saúde emocional, meu Deus, para passar num vestibular, para cursar uma boa universidade. Eles precisam estar sarados, Senhor, porque caso contrário serão frustrados em seus projetos. Espírito de Deus, vai olhando, Senhor, cada pessoa aqui, meu Deus, que foi em algum momento da sua vida, meu Deus, impedido, marcado para ser um derrotado, assim como Mefibosete, meu Deus, que foi ferido, meu Deus, para ser para sempre rejeitado e abandonado. Eu quero que o Senhor cure essas pessoas nessa noite. Restaure essa juventude, Senhor. Às vezes tem pessoas que choram sozinho, tem pessoas que pensam em tirar a vida, meu Deus, pessoas que se isolam dentro de um quarto com um celular, meu Deus, e é o único alívio que tem. Mas o teu Espírito Santo nesta noite vai curar esse jovem, vai curar essa jovem, vai curar esse obreiro, vai curar essa irmã, vai curar esse líder, vai curar essa líder, vai curar esse adorador, vai curar esse ofertante, Senhor. Seja curado agora, levante a sua mão mais alto que você puder. Seja curado pelo Senhor agora, seja curado no físico, seja curado no emocional, em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora, seja curado agora, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Mais uma vez, diga graças a Deus. Pela terceira vez, por favor, diga graças a Deus. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei, eu vou seguir a minha fé. Tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faz o milagre acontecer.
que vai